Existe o tipo de filme que não quer ser assistido, ele quer ser discutido, questionado e até contestado, confrontado mesmo. E no Papo no Set de hoje a gente vai falar sobre ambição, ego, performance, cinema de risco e por que o Marty Supreme talvez diga mais sobre o nosso tempo do que parece na primeira vista. Fala, galera do bem! E é isso! A nossa viagem de hoje ela foi dirigida pelo Josh Safdie, que é o mesmo de Joias Brutas e Bom Comportamento e tal, e que nesse ano ele produziu um outro filme que está bastante atuante aí na corrida pelas premiações, que é o espetacular Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria. E em breve a gente vai ter vídeo aqui no canal falando exatamente sobre esse filme. Produzido pela A24 e protagonizado por um Timothée Chalamet seguramente no melhor momento da carreira dele até agora, esse longa acabou de chegar nos cinemas, cercado de muitas expectativas, buzz de premiações e uma pergunta inevitável. A gente está diante da atuação definitiva do Chalamet ou é só um exercício de estilo que divide mais do que une? Se você já assistiu esse filme, responde aqui embaixo que eu vou adorar saber. Dizem as boas línguas que Marty Supreme é assim, ligeiramente inspirado na vida do Matthew Raisman, que foi uma verdadeira lenda do tênis de mesa nos Estados Unidos, ali pelas décadas de 40, 50 e tal. Só que é importante a gente deixar claro uma coisa, isso aí desde já, não é um filme biográfico, pelo menos não tradicional. O Josh Safdie ele não está interessado na fidelidade histórica, ele está interessado em energia, em obsessão, em personagens que vivem permanentemente ali na fronteira do colapso. Aqui, para você ter uma ideia, o ping-pong não é o assunto central, ele é o campo de batalha. O filme acompanha a vida do Marty Mauser, que é um jovem de origem humilde, vendedor de sapato na loja do tio dele, que enxerga no tênis de mesa uma rota improvável para o reconhecimento, para o poder e talvez até para o amor. Só que desde o início o filme deixa claro que a gente não está assistindo à ascensão de um herói, e sim testemunhando a construção de um anti-herói, sabe? Carismático, legalzinho e tal, mas profundamente desconfortável. E é impossível a gente começar a falar de Marty Supreme sem focar no Timothée Chalamet. Aqui ele abandona completamente qualquer resquício daquele glamour juvenil e joga na cara da gente um Marty falastrão, arrogante, inseguro, sedutor e, na maioria das vezes, insuportável. E o que impressiona não é só a transformação física, a postura, o olhar, o ritmo corporal, mas a maneira como o Chalamet constrói esse personagem que quer desesperadamente ser amado, mas que age o tempo todo ali para jogar todo mundo para longe dele. É impressionante. E em vários momentos o filme parece que provoca o espectador. Tipo assim, até onde você está disposto a torcer por alguém desse jeito? Sabe? Não é uma atuação simpática, a atuação é despudoradamente corajosa e não por acaso muitos críticos já apontam o Marty Supreme como o papel mais maduro, mais arriscado e mais desprotegido da carreira do Chalamet. Talvez o primeiro em que ele aparece assim realmente despreocupado em agradar. E isso não é só no cinema, sabe? Mas no mundo atual é um gesto extremamente poderoso. O Josh Safdie, ele filma o Marty Supreme como se ele estivesse sempre atrasado, sabe? A câmera nunca descansa, o cara está sempre correndo, sempre agitado, os diálogos se atropelam, as cenas começam tarde e terminam cedo, enfim. Para quem conhece Bom Comportamento, Uncut James, por exemplo, o DNA está todo ali. Mas, diferente daquele filme, existe uma coisa nova, uma ironia mais aberta, quase carnavalesca, sabe? A estética dos anos 50 aqui nesse filme ela não é nostálgica, ela é exagerada, ela é quase caricata, mas é fascinante. O Safdie ele parece assim, completamente interessado em desmontar totalmente o mito do sonho americano, mostrando por trás dessa retórica toda da meritocracia que existe ego, que existe trapaça, vaidade, um vazio emocional que é dificílimo de preencher. É um filme que provoca ansiedade. E isso, galera, eu vou dizer para vocês, não é linguagem, sabe? Na verdade, assim, não é acidente, é linguagem. No fundo, o Marty Supreme não é sobre esporte, é sobre ambição como vício. O Marty ele não quer só vencer, ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido, ele quer ser desejado. E eu ainda me arrisco em dizer o seguinte, esse filme traz uma coisa que é muito rara. Ele não pune o Marty assim, da forma clássica, ele não existe ali uma moral explícita, não existe dedo levantado, não existe nada disso. O Safdie ele confia no bom senso do espectador, ele não julga ninguém, ele só expõe, você que interprete. E talvez por isso tanta gente saia da sessão assim, completamente fascinado, e tanta gente sai irritada também. Eu, particularmente, estou no grupo dos fascinados. Tá, Lud, aí você vai me perguntar aí, mas a gente está falando ou não de uma unanimidade?
Eu vou te dizer o seguinte, esse filme ele foi bem elogiado, especialmente pela atuação do Chalamet, mas também foi acusado de ser excessivo, autocentrado, irregular, né? E, ok, alguns personagens eles parecem realmente subaproveitados, algumas situações se alongam mais pelo impacto estético do que pela progressão dramática e tal. E uma pergunta acaba ficando inevitável, isso é defeito ou é escolha? Sabe, sei lá. O Josh Safdie, na verdade, ele faz cinema do excesso. E excesso, por definição, acaba dividindo. Ou seja, então tá tudo normal. E é nesse universo caótico que orbitam personagens fundamentais para entender o Marty, sabe? Começando pela mãe dele, vivida pela Fran Drescher, né? Eterna The Nanny. E galera, eu vou dizer uma coisa para vocês, escalar essa mulher foi um verdadeiro golpe de inteligência, porque aquela persona que a gente conhece, né? Aquela cômica, expansiva e tal, aparece aqui completamente deslocada, quase desconfortável mesmo. A personagem dela é hipocondríaca, é invasiva, é emocionalmente sufocante, ela vive projetando medo, culpa, ansiedade em cima do filho, enfim. Só que o Safdie ele evita de todas as formas uma caricatura fácil. Essa mãe não é um obstáculo narrativo, ela é a origem do motor interno do Marty. E com ela que o filme explicita, sabe, um ambiente de afeto mega contaminado pela culpa, pelo controle, pelo medo do fracasso. O amor existe, e isso dá pra gente captar, mas é um amor vigilante, sufocante, condicional. Cada, sabe, ligação, cada crise exagerada, cada interferência, ela funciona como um lembrete constante. O mundo é perigoso, o sucesso é frágil, mas o fracasso é inevitável e inaceitável. A Fran Drescher, ela entrega uma atuação precisa, equilibrando humor, nervoso, melancolia. Ela não explica o Marty, mas ela ajuda a gente a entender aquele cara, sabe? E a caracterização dela tá tão perfeita que eu terminei o filme sem ter me dado conta de que aquela mãe era ela, sabe? Impressionante. Seguindo em frente, a gente dá de cara com um contraponto. Se a mãe representa o passado que aprisiona, Gwyneth Paltrow entra em cena exatamente para encarnar o futuro ilusório. Ela vive a Kay Stone, que é uma atriz em decadência, elegante, consciente da obsolescência que rola nesse sistema que descarta sem cerimônia, enfim. A Gwyneth Paltrow ela retorna ao cinema com uma atuação surpreendentemente madura, irônica, autoconsciente, enfim. Existe charme, existe sensualidade, uma boa dose de melancolia em cada gesto dela. A mulher está belíssima em cena em todos os sentidos. O Marty e a Kay eles se envolvem num romance bastante improvável, mas para o Marty, a Kay não representa o amor. Ela é no máximo ali um atalho simbólico, apesar do tamanho da personagem representar prestígio, glamour, pertencimento e tal, enfim. No instante que se envolve com a Kay, o Marty não está buscando afeto, ele está buscando legitimação social. E o jogo de poder entre os dois acaba sendo fascinante. A Kay enxerga o Marty com mais clareza do que ele próprio, sabe? Reconhece nele a fome, a insegurança, o narcisismo performático, e ainda assim escolhe entrar no jogo. Não como vítima, mas como uma cúmplice bastante lúcida. Mãe e amante, essas duas mulheres, elas não competem entre si, elas cercam o Marty. Sabe? A mãe puxa o cara para trás, pro medo, pra culpa, pro passado, um passado super pesado, diga-se de passagem, e a Kay empurra ele para frente, para fantasia, para o status, para a promessa vazia de pertencimento, enfim, um mundo completamente ilusório. E daí, como não poderia deixar de ser, entre uma e outra, o Marty acelera e se perde completamente, acaba se expondo assim ao extremo. E é nesse contexto que surge o Milton Rockwell, o marido da Kay, vivido pelo Kevin O'Leary. O Rockwell na verdade, o mundo real oferecendo uma mão estendida desde que o Marty aceite entregar alguma coisa em troca. Ele não disputa atenção como a mãe, não seduz como a Kay, ele só observa, avalia, espera. Sem te dar nenhum spoiler, vou te contar o seguinte, tem uma cena chave nesse filme onde o Marty entra numa sala enfumaçada, tal, de um clube, e confronta o Rockwell diante de 3 ou 4 homens ali e tal. O cara se humilha, ajoelha, implora por uma chance de ir para o Japão disputar um campeonato e tal. O Rockwell avalia aquela situação, manda o cara tirar a calça e se debruçar em cima de uma mesa. O Marty obedece, né, porque ele sabe exatamente o que ele tem a perder. Daí o Rockwell apanha uma raquete de ping-pong e solapa a bunda do Marty, enquanto os outros caras ali se mijam de rir, transformando a dor dele num espetáculo. Nada ali é erótico, tudo é transacional. A raquete, que é o símbolo máximo da identidade do Marty, ela acaba virando um instrumento de humilhação, entendeu? O talento vira piada, o sonho vira chantagem, e o Marty aceita. Porque
Na verdade, ele sempre aceita. E aí, lá pelas tantas, interpretado pelo Koto Kawaguchi, a gente vai conhecer o Koto Endo, que é o grande adversário que surge como um contraponto silencioso. É aquele cara que não grita, ele não humilha, ele não negocia, ele simplesmente joga melhor. O Endo representa, na verdade, um mundo onde disciplina e mérito ainda parecem ter algum peso. Galera, eu vou contar uma coisa para vocês. As cenas de disputa entre esses dois são dinamite pura. A gente chega a sentir o suor que escorre pela testa daqueles caras, a respiração agitada. É impossível a gente ficar indiferente, mesmo se a gente não curte muito o esporte. Pode acontecer. A vida do Marty é uma sucessão de fracassos, de atropelos, e no meio desse turbilhão todo ainda tem o tio, que é dono de uma loja de sapatos, oferecendo chão, rotina, limite, e a mãe do filho do Marty, que faz questão de lembrar para ele que escolhas invariavelmente têm consequências. E não dá para a gente esquecer também o Moses, que é um cachorro sequestrado, que, em síntese, é nada mais do que a metáfora, mais do que cruel, assim, da incapacidade do Marge de proteger aquilo que ele ama. O cara não era capaz, ele era capaz de amar, mas ele não era capaz de proteger. Em Marge Supreme, tudo gira de maneira muito alucinada, tudo pressiona, tudo cobra um preço alto, mas o filme flui, apesar disso tudo, sabe? Apesar da gente viver nesse turbilhão, tudo acaba fluindo. Daí, com certeza, você vai me perguntar, Lúcio, você falou na mãe do filho do Marge? Sim, a gente falou na mãe do filho do Marty. E eu deixei para falar nela por último, porque a Rachel, né, personagem da Odessa Zion, é a grande fissura emocional desse filme. Mesmo quando a gente pensa que ela se perdeu em algum lugar da narrativa, porque tem um determinado momento do filme que ela some um pouquinho de cena, ela fica um pouco esquecida, mas, né, de repente ela volta. Ela não entra na história para organizar o Marty, nem para explicar o cara. Muito menos para salvar ninguém, sabe? Pelo contrário, ela existe exatamente como um corpo sensível dentro de um mundo que é regido pelo barulho, aposta, performance, e justamente por isso ela desestabiliza tudo. Enquanto o Marty transforma cada relação dele num jogo, né, alguma coisa para ser vencida, manipulada, dominada ou abandonada, ela opera em outra frequência, sabe? Ela não é inocente, ela não é passiva, ela não é moralmente superior, mas ela sente. Sabe? E sente sem pedir licença. Ela carrega uma presença quase que anacrônica, sabe? Naquele universo masculino, barulhento, competitivo. Ela não disputa território com Marty, ela só observa, de longe. E essa observação ela é insuportável para ele, porque diferente dos adversários na mesa, dos empresários e tal, dos apostadores, né, ou dos amigos de ocasião, ela não reage àquele espetáculo todo, ela não aplaude, ela não se intimida, ela não entra no jogo psicológico, ela enxerga o vazio entre os truques e é exatamente ali que o Marty não sabe existir. O mais cruel é que ela oferece a única possibilidade real de vínculo, sabe? Alguma coisa que não depende de vitória, não depende de dinheiro, não depende de plateia. Mas o Marty não sabe o que fazer com isso, sabe? Ele se aproxima, mas sempre com atraso emocional, sempre tentando converter afeto em performance, relação em território de poder. Daí, quando falha, e ele sempre falha, né, a reação não é tristeza elaborada, mas explosão, afastamento, brutalidade emocional, sabotagem. Ele prefere destruir a possibilidade de intimidade a encarar o risco de sentir algo que ele não consegue controlar. A Odessa Dazion, ela interpreta essa mulher sem nenhuma gota de romantismo. Não tem discurso, não tem bandeira, não tem grande cena de ruptura, principalmente pedagógica. O que existe ali é um descompasso gigantesco, sabe? Ela amadurece emocionalmente, enquanto o Marty permanece ali, preso no mesmo circuito de excesso, de fuga. E isso faz dela uma espécie de espelho invertido, sabe? Tudo que o Marty poderia ser se ele tivesse parado e tudo que ele escolhe não ser. Quando a gente pensa assim no choro final do Marty, né, diante da figura do filho ali e tal, a personagem da Odessa, ela ganha ainda mais peso retroativo, porque ela foi, ao longo do filme inteiro, a primeira chance real de humanidade e que foi desperdiçada. Sabe? Aquele bebê não chega como redenção romântica, mas como um choque tardio. E, nesse sentido, a Rachel não é um capítulo da vida do Marty, é a prova de que ele teve o tempo todo diante da possibilidade de sentir e passou correndo por ela. O Marty Supreme ele não surgiu no vácuo, galera. Ele é produto de um estúdio com a marca autoral muito clara. A A24, que nos últimos anos se consolidou aí como um dos centros criativos mais ousados do cinema contemporâneo, que é um espaço onde vozes arriscadas, narrativas não convencionais e personagens completamente ambíguos ganharam espaço, né, para existir sem a necessidade de suavização.
Porque a A24 não é só um selo de qualidade, ela é um discurso, é um trampolim, na verdade, que legitima esse discurso cinematográfico. Cheio de filmes que não estão aí para oferecer conforto, sabe? Principalmente conforto narrativo, não tem nenhum. Eles abraçam exatamente os riscos que os grandes estúdios tradicionais eles evitam assim ao máximo. E aí, nesse sentido, o Marty Supreme está 100% alinhado com uma casta de filmes que não buscam agradar gregos e troianos, mas explorar territórios, sabe? Principalmente emotivos, formais, complexos, como a gente viu, né, em Bom Comportamento, em Her Smell, em O Farol, em todo lugar ao mesmo tempo, enfim. Em cada um desses filmes, em cada um desses casos, a A24 apoiou os cineastas que tornam o espectador desconfortável como uma forma de gerar reflexão. Esse é o grande barato dessa produtora. Das coisas que eu particularmente experimentei na sala de cinema. Timothée Chalamet. Tá deslumbrante na tela. Aos 30 anos, o cara reafirma que é um ator excepcional, capaz de fazer a gente experimentar empatia, repulsa, fascínio, incômodo, tudo isso dentro da mesma cena. 2. A reconstituição de época. É sublime. Em nenhum frame, ao longo dos quase 150 minutos, sabe, de projeção, eu senti que estava diante de um filme contemporâneo disfarçado por uma direção de arte esplêndida. Foi uma experiência quase que de teletransporte. Eu me senti dentro dos anos 50. 3. O filme transcorre de uma forma fluida, zero barriga, sabe? Quando termina, fica aquela sensação rara de que ele poderia durar mais alguns minutos ali sem perder a força. Existe tensão, existe comédia, existe crises existenciais, conflitos afetivos, tudo na medida certa. 4, e essa é mais nova, o Timothée Chalamet ele venceu o Globo de Ouro de melhor ator em comédia ou musical, e isso pode abrir espaço para ele no Oscar de 2026, vamos ficar atentos aí. Mas mais do que isso, eu saí do cinema com uma confirmação de alguma coisa essencial. O Marty Supreme não é um filme confortável, é um filme vivo, sabe? E é justamente por isso que é impossível de ser ignorado. E a gente se vê no próximo set.